Paz do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Mais um devocional aqui. Hoje a gente vai lá para Provérbios e não vai ser nada que dê nos nossos dedos, mas vai ser um direcionamento que o Espírito Santo me deu para essa semana. Se vocês notarem, todos os vídeos dessa semana estão sendo sobre conselhos, sobre ter um pastor, sobre ter uma direção, sobre seguir os princípios do Senhor. E hoje vai ser mais um vídeo sobre isso. O Espírito Santo tem nos levado a entender a paternidade do Senhor, a entender os conselhos que os nossos pastores e as pessoas têm para nos dar, que são necessários para as nossas vidas. E hoje a gente vai mais um conselho que o Espírito Santo derramou no meu coração, e hoje eu vou derramar para o coração de vocês também. Lembrando que eu não sou pastor, esses vídeos aqui são os devocionais que eu tenho no meu quarto, que o Espírito Santo pediu para eu abrir para que nós possamos ser mais cheios da presença e possamos aprender também. Lembrando que os comentários vão estar todos abertos. Se você tiver uma revelação diferente ou até uma palavra para me entregar, comenta aqui embaixo e a gente vai conversando sobre isso. Amém? Então, bora pro provérbio e vai ser um vídeo bem legal, em nome de Jesus. Então, igreja, abram suas Bíblias no Provérbios capítulo 1 e a gente vai ler o verso 8. Meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução da sua mãe. O que aprender com ele será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Aqui em Provérbios nós temos um pai nos aconselhando. É um conselho de um pastor, vamos receber como um conselho de um pastor. O seu pastor vem até você e diz: filho, você deve seguir os princípios dos seus pais, você tem que ouvir o que os seus pais têm a dizer, aprendam com eles o máximo que você puder, porque o que você aprender com seus pais será como uma coroa de graça em sua cabeça e um colar de honra em seu pescoço. O que nós aprendemos com os nossos pais é necessário. Então, adolescente, jovem que estiver assistindo esse vídeo, honre os seus pais, honre a sua mãe, honre seu pai, honre a sua avó, se é a sua avó que cria você, honre os seus tios, honre a pessoa que cria você e cuida de você. Às vezes a gente não quer ser obediente, às vezes a gente não quer seguir o conselho que nós recebemos, mas nós devemos seguir, porque eles sabem o melhor para nós. Um bom pastor, ele sabe o melhor para a sua ovelha, e ele sempre conduz a gente a estar nesse lugar de estar com o nosso colar de honra e a nossa coroa de honra na nossa cabeça. Honre os seus pais, ouçam os seus pais. Esse é o conselho que nós recebemos de Salomão. Honre os seus pais, ame os seus pais, aprenda com seus pais, ouça os seus pais, dê ouvido para as coisas que eles vão dizer. Adolescente, ouça os seus pais, porque eles já viveram tudo que você quer viver, e às vezes eles já erraram e não querem que você tenha esse erro e viva esse erro também. Sabe quando o seu pai diz: filho, toma cuidado com o seu amigo, porque eu acho que aquele amigo não é adequado para você? Ou ele diz assim: filho, isso não é para você, o seu amigo pode fazer, mas você não é o seu amigo. É exatamente esse conselho que nós temos aqui em Provérbios. Você não é o seu amigo, você não é a pessoa que anda com você na escola, você é meu filho. Então, ouça o que eu tenho a dizer para você. O capítulo diz assim, ó: meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu na minha adolescência. Minha mãe não sabe disso, ninguém sabe disso, mas como o Senhor já me tratou e o Espírito Santo quer que nós sejamos tratados juntos, eu vou contar para vocês. Aconteceu uma vez comigo, eu estava na 5ª série e eu matei aula com alguns amigos, entre aspas, eram amigos da minha amiga, que não eram meus amigos. Mas a gente saiu junto. Sabe como é que é adolescente, né? É exatamente esse versículo aqui. Então eu matei aula com eles pra ficar na pracinha que era do lado da escola. Tipo, não fez muito sentido, certo? Mas eles eram mais velhos que eu. Eu tinha 13, a minha amiga também. O rapaz devia ter uns 16. Não vem muito sobre a idade dele, mas vem sobre o pecado querendo seduzir. E aí depois de ter matado aula, a gente quis ir até o mercado. Lá no Rio Grande do Sul, que é onde eu morava, tinha um supermercado que hoje é o Walmart, mas antes era outro supermercado. E aí a gente foi até esse supermercado, a gente tinha uns troquinhos lá, e era na época de Páscoa, e nós fomos até lá. Então, esse rapaz que estava com a gente, que era mais velho, ele desafiou a gente para saber se a gente teria coragem de roubar um saquinho de bala. Se não me engano, era um saquinho de M&M's no mercado. E a gente fez. Por quê? Porque a gente foi seduzido pelo pecado. Nós fomos adolescentes que sabiam o que era certo, porque eu sabia o que era certo, minha amiga sabia o que era certo, mas a gente deu voz ao pecado, a gente se alimentou do pecado e a gente ouviu exatamente o que não deveria ter feito. Nós tínhamos a noção do que era certo e errado, mas nós caímos no desafio. Ele nos desafiou e nós
como não queríamos ficar para trás nesse desafio, a gente aceitou o desafio e assim a gente cometeu esse ato que no futuro me rendeu muitos pensamentos ruins, me rendeu muita coisa ruim, então foi até um perdão que eu liberei para mim mesmo sobre isso no futuro, sabe? O fato é que a gente tem que tomar cuidado a não ser tentados a cometer o pecado. Quando eu era adolescente, eu até podia ter errado, mas hoje eu não posso, porque eu já tive o entendimento do que é certo e errado. Então, a partir de Cristo, como foi o último vídeo, a partir de Cristo nós não podemos mais fazer o que nós fazíamos antes. Então nós tivemos agora o entendimento. Então esse é o conselho que nós recebemos, não façam mais isso. Não sigam o pecado, não é porque o seu amigo faz que você tem que fazer também. Eu aprendi que quando a gente tem um pecado, que antes era um pecado que nós cometíamos sempre, tipo drogadição, bebedeira, algo assim, e nós fomos curados disso, nós não vamos mais estar nos lugares onde isso está, nós temos que estar longe disso, nós temos que passar a estar longe desses lugares. Então, se você era um adolescente viciado em jogos e teve depressão, ficou dentro do computador a infância e a adolescência inteira, agora que você é homem e foi curado pelo Senhor, você vai se afastar disso, porque se você entrar nesse lugar, você vai ficar viciado de novo. Se você bebia, você não vai mais estar no lugar onde há a bebida alcoólica, porque você não quer mais cair nesse pecado. Se você tinha problema com drogas, você não vai estar num lugar onde as pessoas estão se drogando, porque vai ser um ponto onde você pode ir no seu pecado e se perder mais uma vez, certo? É esse o conselho que nós recebemos. A gente não pode ser seduzido pelo pecado. Nós não podemos ser seduzidos pelo pecado, gente. Nós temos que ter olhos de águia, pensamentos ligados no que a gente está fazendo. Então nós temos que aprender a dizer não para o ilícito. Se isso é ilícito, se isso é algo que não dá para eu fazer porque eu posso cair em tentação, cair no pecado, diga não. Não siga pessoas, não ande com pessoas que podem te levar a cair. Não ande com pessoas que vão te levar a pecar. Se o seu amigo ainda está vivendo isso, cara, se afasta um pouco, dá um tempo, seja tratado. Porque nós só podemos curar alguém a partir da nossa cura. Então, nós não vamos conseguir curar o nosso amigo que está ainda na drogadição, está ainda na bebedeira, está ainda nas festas, se nós ainda não estamos totalmente curados. Então, se afasta um pouco dessas pessoas que estão te levando para esse lugar. Se os seus colegas de trabalho te convidam para ir para festas e antes você ia, mas agora você encontrou Jesus e não vai mais, cara, se afaste um pouco. Coloque limites nas coisas que vão te fazer pecar para que você não seja seduzido por elas. E se você gosta de alguém do seu trabalho e a pessoa não segue os princípios e a pessoa te chama a sua atenção e você sabe que você não pode, se afaste da pessoa. Nós temos que aprender a dar espaço para as coisas lícitas e as coisas ilícitas. Se nós colocarmos aqui um checklist de coisas lícitas e ilícitas, nós vamos ver que a maioria das coisas ilícitas a gente está fazendo porque nós estamos sendo seduzidos a fazer isso, seduzidos a pecar, estamos cometendo os mesmos erros que nós cometimos antes. Por exemplo, se você tinha um problema sexual, hoje você tem que fugir dele. Você não vai começar a seguir todas as meninas que vão na sua igreja ou seguir todos os meninos que vão na sua igreja. Não, você vai se guardar para o momento certo e você encontrar a pessoa certa. Então a gente tem que correr para longe do pecado, temos que correr para longe da iniquidade, temos que correr para longe das coisas que nos afastam do Senhor. Esse é o conselho que nós recebemos. Depois, no verso 17, diz bem assim, ó: se um pássaro vê alguém montar uma armadilha, sabe que não deve se aproximar. Dá um exemplo, mas não para generalizar, só um exemplo. Se você tinha problemas com drogas e você sabe onde fica um ponto de venda de drogas, você não vai ter lá. Você não vai ter lá, você vai ficar no seu canto, você vai ficar guardado. Se você é um pássaro e sabe aonde está a armadilha que vai te colocar numa gaiola, não vá até lá, não vá até lá, fuja de lá, você tem que correr de lá. A palavra diz que nós temos que fugir do pecado, nós temos que esconder os nossos olhos, os nossos pensamentos do pecado. Já foi o tempo das pessoas serem cegas para as coisas erradas, serem mudas, não falarem o que é errado para as pessoas, não dizerem não. Hoje é tudo tão aparente, hoje é tudo tão fácil de entender o que é certo e o que é errado. Se tu andar na rua e tu vê algo, vê um roubo, tu já sabe que é errado. Por que tu vai andar com isso? Por que tu vai fazer isso? Entende? Então, isso é um pensamento que ficou muito no meu coração. Vocês que são adolescentes, que não gostam de ficar ouvindo o que os pais falam, cara, prestem atenção, porque são conselhos para a nossa vida. Peguem esse versículo. Se você sabe aonde está a armadilha, não vá até lá. Se você sabe qual é o seu pecado, não ande com pessoas que estão cometendo ele. Se você sabe onde está a tua iniquidade, que te faz fugir da presença do Senhor, não ande com pessoas que fazem isso. Se separe, se esconda, se guarde. É isso que o Senhor colocou no meu coração. E ouça os seus pais, ouça o conselho dos seus líderes, procurem pastores, gente. Gente, se você não tem um pastor, procura um líder, procura alguém para conhecer
conhecer o seu coração, para poder você ser guiado por essa pessoa, e aí você vai conseguir ser transbordado de uma forma diferente, você vai conseguir dizer não para as coisas que você falava sim. Não tem como alguém que tem diabetes e é viciado em doce ver uma torta na sua frente e não querer comer. Então, se você não pode, você vai se afastar do que você não pode. Se você até um ponto foi alcoólatra, você não vai abrir um bar. Não faz sentido você abrir um bar, entendeu? Não. Para, respira, conta até 10 e foge do seu pecado. Foge das coisas que chamam a sua atenção. Se tem uma menina na escola que chama a tua atenção e tu sabe que você não pode fazer isso, não faça isso. Se tem um rapaz que você acha interessante, te mandando mensagem, te dando oi, te perguntando como você tá, e você sabe que você não pode responder, não responda, fuja. Olhe no pecado até que ele seja uma grande gaiola que prende as suas asas. Nós nascemos para ser filhos de Deus, nós nascemos para andar felizes, leves, e o pecado só nos leva à perdição, só nos leva mais perto do inferno, não nos leva para o céu. Fujam do que afastam vocês da presença de Deus. Passem mais tempo com o Senhor, comecem a fazer amigos que levem vocês para Cristo. E em nome de Jesus, tenham um pastor para acompanhar vocês do seu coração. A gente espera que vocês tenham recebido essa palavra com o coração aberto. O Espírito Santo me trata, de um jeito bem forte. Comenta aqui embaixo se o Senhor falou com vocês. Se vocês precisarem de alguma coisa, me chamem ali no Instagram, me chamem aqui e a gente conversa, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo devocional.